E quando a gente pensa em Adão, Eva, a coisa segue na mesma linha, né? Não dá para afirmar na existência desses primeiros seres humanos. A grande questão aqui é que, nesse caso, esses textos entram em uma categoria muito específica de narrativas de criação do mundo, de criação do ser humano, né? E essas narrativas eram muito comuns nos povos do antigo sudoeste asiático. Então, por exemplo, Adam, que é uma palavra que significa pessoa, né? Adam não, a palavra Adam, na verdade, não tem nem gênero, é pessoa, né? Essa palavra vem do ugarítico. Em ugarite, eu já tinha criado Adam, era o Adam, era o pai de Adão. Então, para ver que essas referências, elas originais de todo. Elas já são construções dos povos antigos, de criações de pessoas. Até na Suméria também já se criava pessoas a partir do barro. Então, não é uma novidade. Então, primeiro faz parte desse tipo de narrativa. Agora, é importante entender que a narrativa de Gênesis capítulo 3, que é a narrativa do Éden, da serpente, das árvores, né, do fruto proibido e coisas assim, essa narrativa ela tem elementos de várias mitologias, mas elas estão construídas, combinadas de uma forma que represente ah, uma estrutura religiosa pós-exílica muito determinada, né? Então, a gente sabe que a elite judaíta foi levada pela Babilônia para o exílio em determinado momento, século 6, século 5, né? Século 6, e aí, antes da Era Comum, e quando essa elite volta, não existe monarquia mais, não vai existir. Então, o que acontece? Os sacerdotes tomam o poder político e estabelecem o que a gente chama de hierocracia. Eu acho que eu até já comentei aqui, não sei se eu comentei aqui nas outras lives, mas basicamente não existe uma teocracia, né? Porque afirmar que existe uma teocracia é afirmar que quem está governando é uma divindade. Então, a hierocracia que se estabelece, é uma elite religiosa no poder político e usando o discurso religioso para legitimar o seu poder, né? Então, essa estrutura ela vai ser refletida nessa narrativa de Gênesis 3, especificamente. E a gente precisa lembrar que o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles foram finalizados lá pelo ano 200 antes da Era Comum, muito posteriormente, né? Foi o último trecho da Bíblia hebraica a ser finalizado. Então, a gente tem que ter um entendimento de que esses textos foram, sim, ajeitados politicamente para servir à ideologia de quem finalizou esses textos, né? A gente já já vai adentrar nesse tópico da política, o que, que esteve por trás e tudo, mas eu achei interessante esse apontamento que você faz, Ângela, porque dá para a gente fazer um link, inclusive, com narrativas a respeito de Jesus, pelo que eu já aprendi com os amigos historiadores, que muitas coisas atribuídas a ele provavelmente foram herdadas de outras lendas, mitos, narrativas sobre heróis, profetas grandiosos e isso foi sendo, então, apropriado pelos cristãos primitivos gradativamente. Não estou dizendo aqui que Jesus não existiu, não dá para a gente ter certeza, mas os historiadores, de forma Exato, geral, falam que é mais provável que tenha existido, pelo menos os que vêm aqui ao canal comentam isso, mas não dá para a gente cravar, né? Assim, existe sempre exato. aquela margem da dúvida na ciência. Mas o que eles colocam aqui é muito provável que tenha havido essa herança de outras Uhum. narrativas, de outros profetas, que foram, então, incrementando quem teria sido Jesus de Nazaré, o Jesus, o Cristo, o ungido. E quando a gente pensa, então, em Adão, Eva, pecado original, fruto proibido, esses elementos já circulavam, então, em outras narrativas, eles foram sendo meio que sincretizados nessa história? É um pouco essa a ideia? É um pouco essa ideia. Eu não chamaria de sincretismo, porque o fenômeno do sincretismo, como nós o conhecemos hoje, é muito específico já com religiões estruturadas, né? Tá, tá. Na antiguidade havia essas trocas culturais, e trocas culturais você vai assimilando características, mitos, e os grupos eram muito mais
fluidos, né, nas suas trocas. Haviam muitos grupos nômades na antiguidade, então isso era natural. Então não é um pouco, eu diria que é um pouco anacrônico chamar de sincretismo, mas assim. Por exemplo, né, até um tempo atrás eu fiz uma live no meu canal sobre mitologia suméria. No épico de Gilgamesh, você tem uma serpente que rouba a imortalidade de Gilgamesh. Então, essas figuras, né, vão aparecer com muita recorrência, né, nesses textos. E elas vão sendo assimiladas, tranquilamente assimiladas, né? Desculpa, você comentou da questão de Jesus, né, das influências, e eu estou estudando, eu estou estudando uma pesquisa para o estágio pós-doutoral, né, que é exatamente no período persa, e a gente está estudando sobre Zaratustra e a influência do zoroastrismo no judaísmo e posteriormente no cristianismo. Zaratustra, ele basicamente é, também nasceu de uma virgem, também, né, teve todo o seu caminho de milagres então, quando você estuda a história do profeta do zoroastrismo, basicamente você está lendo um pouco dos evangelhos. Então ali a gente já encontra alguns elementos que circulavam, que eram crenças comuns a respeito de nascimento virginal, Sim. ressurreição, milagres. Jesus não foi quem inaugurou esses temas, né, Ângela? Claro que Isso não. já E a própria existia. Bíblia Hebraica, eu tenho um curso chamado Metaverso, explorando o livro de Juízes, em que eu demonstro que o próprio Sansão nasceu de um encontro da mãe dele com um anjo e não nasceu do pai dele. Então, no texto Uhum. bíblico, em hebraico, é possível você perceber que houve também essa troca. A mãe dele recebeu um anjo e ficou grávida. Fantástico. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!